Há número legal para a proteção de Deus. Iniciamos trabalhos da 32ª sessão extraordinária. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu estava acompanhando a sessão anterior e vi que o vereador secretário Marcelo Seminaldo leu um parecer para todos nós. Eu gostaria de saber a data deste parecer. Matéria vencida, vereador. Senhor presidente, pela ordem. Matéria vencida. Senhor presidente, pela ordem. Matéria vencida. Tem outra questão de ordem? Sim, eu queria saber qual a data do documento. Matéria vencida, vereador. Que momento estamos da sessão? Item primeiro, secretário para a leitura. Pela ordem, senhor presidente. Pelo 151. Não cabe o 51 aqui agora, vereador. Para encaminhar. Nem leu o projeto? Vamos ler. Eu aguardo. Desculpa. Primeira discussão e votação. O tempo regimental tranquilamente. Primeira discussão e votação. Só quero informar que o vereador aqui, para ganhar alguma votação, disputando aqui ou ali, ele precisa ter voto. Se não tiver voto, não adianta espernear. Se os vereadores tiverem com o vereador, a coisa anda, aprova e está tudo tranquilo. Agora, não adianta tumultuar e quando o plenário decide de uma maneira. Não adianta nós ficarmos aqui nos expondo, parecendo que a coisa aqui não tem uma ordem. Então, a gente está querendo fazer as coisas na ordem. Senhor secretário, para a leitura do item primeiro. Item primeiro, primeira discussão e votação do projeto de resolução 3679 de 2021. Alteração do dispositivo de resolução 399 de 2009 do regimento interno que concerne ao mandato dos membros da mesa e dos vice-presidentes da Câmara Municipal de Guarulhos. Autor, vários vereadores. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, presidente. Tem parecer o projeto? O quê? Passe a presidência para o Dourado. Eu peço para o vereador Dourado para assumir a presidência, que vou encaminhar. Pela ordem, senhor presidente. Só para justificar, vou conduzir os trabalhos, porque o autor do projeto é o presidente Fausto Miguel Martello. Questão de ordem. Vereador, qual é a sua questão de ordem? Se existe parecer no projeto que foi lido. Sim, existe parecer. A data deste parecer. Eu peço ao secretário para que faça a leitura do parecer e, vereador Tiziano, peço também para que o senhor registre sua presença para que possa usar a questão de ordem, a tribuna, enquanto o secretário faz a leitura. Só queria deixar registrado que eu quero encaminhar após a leitura. Perfeito. Vai ter a palavra para poder encaminhar. Senhor secretário, para a leitura. Parecer da Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. Parecer número 223 de 2022, projeto de resolução 3679 de 2021. Autor, vereador Fausto Miguel Martello e outros, quórum maioria absoluta. Trata da alteração do dispositivo de resolução 399 de 2009, regimento interno, que concerne ao mandato dos membros da mesa e dos vice-presidentes da Câmara Municipal de Guarulhos. Breve relatório. Trata-se o presente parecer da análise do projeto de resolução 3679 de 2021, de autoria do vereador Fausto Miguel Martello e outros, que pretendem alterar o artigo 44 do Regimento Interno da Câmara, resolução 399 de 2009, no que concerne ao mandato dos membros da mesa e dos vice-presidentes da Câmara Municipal de Guarulhos. Segundo o texto regimental vigente, o mandato dos membros da mesa e dos vice-presidentes é de 2 anos. Proibida a reeleição para o mesmo cargo, com a alteração pretendida, o mandato terá o mesmo prazo de duração, permitindo-se uma única reeleição para o mesmo cargo. Fazendo-se um comparativo da redação atual com a que se pretende alterar, artigo 44. O mandato dos membros da mesa dos vice-presidentes será de 2 anos, proibida a reeleição para o mesmo cargo. Artigo 44, nova redação. O mandato dos membros da mesa e dos vice-presidentes será de 2 anos, permitida a única reeleição de qualquer de seus membros para o mesmo cargo.
De acordo com o artigo 2º, que traz a cláusula de vigência, a resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Na justificativa acostada à proposta, nos termos do parágrafo único do artigo 187, Regimento Interno dos Vereadores, autores, citando-se a EDI 6524, julgada pelo Supremo Tribunal Federal, defendem que a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que o membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto, sendo o limite de uma única reeleição ou recondução acima do veiculado, deve vincular a formação das mesas de assembleias legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6524, mantendo-se inalterados os atos anteriores. E que o projeto visa garantir a continuidade e possibilidade do vereador eleito presidente conseguir dar sequência em seus trabalhos, proporcionando assim maior tempo para a conclusão dos projetos que visam a melhoria deste legislativo. Finalmente, destacamos que a proposta conta com a assinatura de 14 vereadores com assento nessa Casa de Leis. É o relatório, passamos a opinar. Da legalidade, da constitucionalidade da iniciativa. Inicialmente, cabe observar que, de acordo com o que dispõe o artigo 81.1a do Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarulhos, o objetivo do parecer dessa Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa é se manifestar sobre o aspecto constitucional, legal, regimental, jurídico e técnica legislativa e de todas as proposições e matérias a elas submetidas. Esta análise é realizada tendo em vista os elementos formais e materiais de cada proposta, considerando-se, portanto, também a conformidade dos motivos expostos para a justificativa ao coordenamento jurídico. Neste contexto, trata-se de propositura que visa permitir uma única reeleição dos membros da mesa, bem como os vice-presidentes desta Casa de Leis. Conforme passaremos a expor, o projeto deve contar com assentimento desta Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa. No aspecto formal, nada que se destacar, eis que a proposta obedece à técnica legislativa prescrita no artigo 187, Regimento Interno da Câmara Municipal de Guarulhos. Quanto à constitucionalidade, saliente de início que os municípios possuem competência constitucional para disciplinar sobre o funcionamento do respectivo poder legislativo, em nome de sua autonomia e do seu poder-dever de auto-organização. Por outro lado, estamos diante de particularidades atreladas ao que costuma denominar por assuntos de interesse local. Por se tratar do regramento quanto à reeleição dos integrantes da mesa e dos vice-presidentes desta utilidade, a iniciativa do projeto de lei é restrita ao próprio Poder Legislativo Municipal, como corretamente ocorre com a propositura. Analisando-se a propósito sob o enfoque da alteração do texto regimental, transcrevemos o artigo 277, Regimento Interno. Artigo 277, o projeto de resolução que visa alterar ou substituir o regimento interno somente será admitido quando proposto por líder de bancada ou bloco, por 1/3 do mínimo dos vereadores, membros da Câmara, pela mesa, pela Comissão Permanente de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, alterado pelas resoluções 418 e 424 de 2013. Neste ponto, destacamos que a proposta está devidamente rubricada por ao menos 14 vereadores, atendendo-se ao mínimo de assinaturas exigidas pelo dispositivo anteriormente transcrito. Ademais, no que se refere à forma legislativa adotada, a correta opção por projeto de resolução, tendo em vista tratar de alteração a ser promovida dentro do próprio regimento interno, respeitando-se o paralelismo das formas, prescrito no dispositivo abaixo, bem como por se tratar de matéria político-administrativa desta utilidade. Resolução 399 de 2009. Artigo 202. As resoluções destinam-se a regular matéria político-administrativa e de economia interna da Câmara, independendo de sanção do prefeito. Artigo 276. Este regimento interno somente poderá ser modificado ou substituído através de resolução. No mesmo sentido, é a disposição contida na Lei Orgânica do Município de Guarulhos, em verbis. Artigo 52. A resolução destina-se a regular matéria política, administrativa e de economia interna da Câmara, independente de sanção do prefeito. Parágrafo único. O projeto de resolução aprovado pelo plenário em 2 turnos de votação será promulgado pelo presidente da Câmara. Concluímos, então, que, se tratando de competência exclusiva do Legislativo Municipal e da iniciativa de 1/3 dos vereadores, com assento nesta Casa de Leis, é correta a veiculação de matéria por meio de resolução, sendo forma pela qual o plenário deve deliberar sobre tema de sua exclusiva competência e interesse interno dessa edilidade. A esse respeito, transcrevemos os ensinamentos do doutrinador Eli Lopes Meireles. Resolução é a deliberação do plenário sobre matérias de sua exclusiva competência e de interesse interno da Câmara, promulgado por seu presidente. Não é lei, nem simples ato administrativo. É deliberação política administrativa, obedece ao processo legislativo de elaboração das leis, mas não se sujeita à sanção e veto executivo. Presta-se à aprovação do regimento interno da Câmara. Criação, transformação, extinção de seus cargos e função de fixação da respectiva remuneração, concessão de licença de vereador, organização do serviço de mesa, regência e outras atividades internas da Câmara.
Portanto, o projeto de resolução em análise está em termos quanto aos aspectos formais da competência e iniciativa prevista no ordenamento jurídico, em se tratando de matéria de fundo, qual seja a possibilidade de reeleição para os cargos da agilidade da forma da proposta especifica, mostrando-se com o assunto de interesse público interno, configurando-se o ato interno à corporis de que ser resolvido diretamente no âmbito dessa Casa de Leis, como pretende o projeto de resolução em estudo. A esse respeito, bem como destacado na justificativa dessa proposta, citamos o julgamento proferido em sede da ADI 6524 pelo Supremo Tribunal Federal. Decisão. O tribunal, por sua maioria, julgou parcialmente procedente o pedido formulado na ação direta para que, dar interpretação conforme a Constituição, artigo 59 do Regimento Interno do Senado Federal e do artigo 5º caput do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, assentando a possibilidade de recondução dos presidentes da sua Casa Legislativa para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, dentro da mesma legislatura, vencidos os ministros Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Nunes Marques, e rejeitaram o pedido em relação ao artigo 5º, parágrafo 1º do RCID, admitindo a possibilidade de reeleição dos presidentes das casas legislativas em nova legislatura, vencidos os ministros Marco Aurélio, Carmen Lúcia, Rosa Weber. Redigirá o acordo, o relator falou pelo requerente, o doutor Luiz Gustavo Pereira da Cunha, plenário sessão virtual de 14/12/2020. De qualquer forma, para a proposta e análise, o seguinte trâmite legislativo regimental deverá ser seguido, do artigo 278 e 279, diante dos motivos anteriormente delineados e nos termos do artigo 116 do RI, opinamos favoravelmente pela proposta. Da conclusão, portanto, tendo em vista que a matéria cumpre com os requisitos legais e constitucionais, atendendo-se ainda ao interesse local, esta comissão exala o presente parecer favorável, posicionando-se pela aprovação da proposta, que deverá ser submetida à apreciação do plenário dessa Casa Legislativa, a quem caberá a decisão final, respeitando-se as formalidades legais e regimentais. Lido. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito. Para encaminhar, seu presidente, havia pedido anteriormente, o senhor deferiu. Com a palavra para encaminhar, vereador Tiziano. Nobres vereadores, novamente, não tive conhecimento desse parecer, não convoquei sessão, não mandamos e-mail, não temos conhecimento do que foi disponibilizado nesse parecer, a não ser agora, durante a sessão. O grande detalhe é que a data do parecer é de muito antes, se eu não me engano, dia 18, é isso, vereador Leandro? Seminaldo, dia 18? Já não está mais sobre a mesa, vereador. É muito rápido, o parecer some muito rápido aqui. Mas concluindo, poderia ser disponibilizado para a gente 24 horas antes da sessão, né, vereador Romildo? Assim como a convocação da sessão. E foi disponibilizado momentos antes, senhor vereador Edmilson, né? O alemão foi presidente da Câmara, está aqui presente. 18 de maio, vereador. 18 de maio, e a gente não teve acesso, vereador Edmilson, a não ser agora, momentos antes da sessão. Digo mais, após ter iniciado a sessão, às 14 horas. Então, volto a dizer, fiz um requerimento, o vereador Geraldo Celestino não foi respondido, não tenho conhecimento dessa reunião, onde foi, não tem imagens de segurança da casa, a gente sabe que a casa tem câmera por todo o local, não tem essas imagens da reunião dos vereadores, não tem disponibilizado na TV Câmara essa reunião. Vereador Paulo Roberto, não tem e-mails de convocação, eu sou o presidente da comissão, estão usurpando o meu direito de presidente, onde fui eleito para presidir a Comissão de Justiça e Redação desta casa. Então, peço para vossas excelências que não votem nesse projeto sem parecer. Obrigado. E para encaminhar, eu vou seguir aqui o pedido do vereador Tiago Surfista, está com pressa, a filha dele está à espera dele. Eu encaminho o voto sim. Os favoráveis votam sim. Sem mais em votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para o voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Observando o intervalo de 24 horas previsto no artigo 279 Questão de do ordem, senhor Regimento presidente. Interno. Vereador Tiziano, qual a sua questão de ordem? Eu gostaria de saber se esse projeto que acabamos de votar já Tiziano, foi votado nessa casa. Só um minuto, vereador Tiziano, para que a gente mantenha a ordem, o senhor não votou, então, infelizmente, o senhor não pode falar que o projeto que o senhor acabou de votar. Então, positivo. Então, sou obrigado a indeferir o pedido Tá, da Vossa é regimental, Excelência. senhor presidente? É regimental? Sim, é regimental, vereador. Uma vez, quando o senhor não se Hora a gente manifesta- cumpre, hora não, o regimento, né? Então, Uma hora, às vezes a gente cumpre, às vezes não. Às vezes... Desculpa, vereador, eu só estou Não, entendi, presidente, entendi. Questão, vereador. Obrigado, presidente. Item segundo ao senhor secretário para leitura. Primeira discussão e votação do projeto de emenda à Lei Orgânica 3680 de 2021. Dispõe sobre a alteração do caput do artigo 23 da Lei Orgânica Municipal. Autor, vários vereadores. Em discussão, encerrada a discussão, em votação. Solicito aos senhores vereadores que utilizem o terminal para o voto eletrônico. Para encaminhar. Já tem votação. Já está na votação, Tiziano. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem. Eu fui agarrado pelo presidente e não conseguia sair dos braços. Questão de ordem, senhor presidente. Este projeto que estamos votando agora tem parecer? Sim, vereador, tem que parecer. Ele já foi votado nessa casa? Já foi votado? Não, vereador. Vereador, é que está em primeira discussão, estamos em processo de votação. Eu entendi. Para concluir a minha questão de ordem, esse projeto já passou aqui na casa, foi judicializado. Vereador, por e está favor, voltando para a pauta, vereador, é isso? Vereador, o senhor fala tanto de seguir a questão regimental, mas a gente está em votação. Não, então, eu não sei se eu cumpro ou não cumpro agora, porque Vossa Excelência, uma hora faz eu cumprir, uma hora o senhor e o presidente atropelam o regimento interno. Olha, vereador, estamos no processo de votação. O senhor vai manifestar seu voto. Acabou o tempo. Então, encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Observando Questão o de intervalo ordem. mínimo de 10 dias previstos no inciso 1º do artigo 36. Questão de ordem. Previsto no parágrafo 1º Questão do de artigo ordem. 35 da Lei Orgânica Municipal. Questão de ordem. Qual é a sua questão de ordem? Eu não vou justificar porque eu não posso, né? E deve ser matéria vencida, que ele está soprando aqui, mas está soprando para eu não cumprir o regimento. Vereador, sua questão de ordem é sobre a votação? Isso. Vereador, o senhor não votou, infelizmente, eu não posso seguir com a tua Questão de ordem, senhor. Concluiu a votação já? Vereador, o senhor não pode encaminhar a questão de ordem, nem encaminhar o voto, uma vez que o Pelo senhor 151, senhor presidente. Uma vez que o senhor não votou. E estamos em processo de votação, infelizmente, o senhor Eu não pode aguardo, falar eu pelo aguardo, 151, eu aguardo, vereador. eu aguardo. Desculpa. Olha, só para justificar, eu queria agradecer a todos os vereadores, de coração. Aqui não está levando nada na marra, nada na truculência. Aqui estamos votando na boa. Tem parecer, os vereadores assinaram, com tranquilidade. Eu só vou dizer uma coisa a vocês todos. Para se eleger presidente nesta casa, como em qualquer outra, tem que ter voto. Se não tiver voto, não se elege a nada. O Lauri sabe disso, o Seminaldo sabe disso, o nobre sogro do vereador Tiziano perdeu todas aqui, nunca se elegeu a presidente. Tem que conversar com o papai aqui, que o papai sabe como pode ser o presidente. Obrigado a todos. Pela ordem, senhor presidente. Vereador. Pela ordem, pela liderança do Cidadania. Vereador. Pela ordem, senhor presidente. Pela liderança do Cidadania. Vereador. Quero que garanta a minha fala pela liderança do partido, senhor presidente. E pelo artigo 151. Vereador, você vai falar pelo 151 e pela liderança. Pela do liderança partido? primeiro, senhor presidente. Pela liderança. Pela liderança do Cidadania. Vereador, qual a palavra, por favor? Nobres amigos vereadores aqui presentes, queria parabenizar
o presidente dessa casa, que novamente não cumpre o regimento interno, muito menos a lei orgânica do município. E tratorou, isso foi prova agora, as sessões extraordinárias que passamos, na ordinária, muitas vezes tirando até a nossa voz como vereador, e usurpando o direito do presidente da Comissão de Justiça e Redação. Ele disse aqui que o ex-vereador Edmilson Americano perdeu algumas eleições, mas eu desconheço alguma que ele disputou. O vereador Edmilson aqui presente tem mais tempo de casa do que eu e não reconheço. Pelo contrário, o meu assessor, chefe de gabinete, ganhou uma presidência nessa casa, o senhor Alan Neto, contra tudo e contra todos, viu, Léo Lago? Ele não era base do governo também. Mas eu queria deixar claro aqui que a gente acabou de cometer um erro, votando um projeto judicializado, onde o juiz diz na sentença que são projetos semelhantes, tanto os meus protocolados antes, como os do excelentíssimo senhor presidente Fausto Miguel Martello. E ele ainda pede a reavaliação pelo Tribunal de Justiça, né? O reexame da matéria pelo Tribunal de Justiça, para depois liberar para ir para as comissões esses projetos. Mas, infelizmente, fomos tratorados novamente nessa sessão. Já está virando costume, né? Ninguém respeitar o regimento, muito menos a lei orgânica do município. Mas quero deixar claro que não convoquei nenhuma sessão, não faltei em nenhuma sessão. As sessões convocadas pelo presidente da Comissão de Justiça e Redação, eu estive presente em todas. Ora, eu estava com a vereadora Karina Soutur como membro, ora eu estava com o vereador Brinquinho como secretário da comissão, vereador Romildo. E hoje mesmo tivemos uma reunião às 10 horas da manhã. Por questões partidárias, os dois vereadores não puderam participar. Eu estive presente e, novamente, não faltei na comissão de hoje. As extraordinárias também foram todas convocadas por mim. Eu sigo, né, uma ordem nas comissões e sigo uma ordem cronológica dos projetos também. Por isso, às vezes, tem alguns embates com os vereadores pedindo para antecipar alguns pareceres. Mas eu questiono aqui, qual a urgência desse projeto? Qual a urgência, qual a necessidade dessa urgência desse projeto, de passar na frente de matérias importantes que acontecem na cidade, como a taxa ambiental, como a questão que está em evidência, senhor Edmilson, conhecida como taxa do lixo, né? Então, qual a urgência de aprovar com tanta eficácia, com tanta urgência? Para que isso? Se a eleição é no final do ano, conforme consta no regimento interno. Está muito estranho. Por que os pareceres desses projetos que foram votados não foram disponibilizados para a gente com 24 horas de antecedência, se eles demonstram que a comissão se reuniu tantos dias atrás? Por que os membros da comissão não votaram, se apresentaram os pareceres? Então está muito estranho isso, viu, vereadores? Peço aqui que reavaliem essa questão que está acontecendo na casa e que teremos novidades em breve. Obrigado. Não havendo mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Uma boa tarde a todos. Boa noite. Foi encerrada agora a 32ª sessão extraordinária da Câmara de Guarulhos. Hoje foram realizadas 2 sessões extraordinárias para votar projetos que alteram o regimento interno e a lei orgânica do município, tratando da reeleição da mesa diretora da Câmara. Havia 2 projetos, um do vereador Tiziano Americano, que permite a reeleição da mesa diretora, mas somente na próxima legislatura, a partir de 2025. E um projeto do presidente da Casa, Martello, do PDT, que permite a reeleição da mesa diretora, mas já nesta legislatura. Os vereadores, então, votaram os 2 projetos, rejeitaram o primeiro de Tiziano e aprovaram o projeto do presidente da Casa, Martello. Então, a reeleição estaria permitida já nesta legislatura, mas o projeto ainda precisa passar para uma segunda votação.
Já na sessão ordinária, durante o grande expediente, foram aprovados 6 requerimentos. Na ordem do dia, foram discutidos 4 projetos. Entre eles, um veto do prefeito, um veto parcial do prefeito, em projeto do vereador Gilvan Passos, que cria o mapa social de Guarulhos. Esse veto foi mantido em plenário. Além disso, foram aprovados 3 projetos, uma denominação de praça, um título de cidadão guarulhense e uma segunda discussão de um projeto elaborado também pelo presidente da Casa, Martelo, que reconhece a utilidade pública da organização Minha Down EAP. E hoje também estava previsto no grande expediente para deliberação aquele projeto que gerou bastante expectativa, que é uma revogação da lei que criou a taxa do lixo, elaborado pelo vereador Edmilson. Esse projeto, apesar de estar na pauta, por falta de tempo regimental, acabou não sendo deliberado. Mas os vereadores fizeram um acordo no dia de hoje e organizaram para que na próxima semana, na quarta-feira, dia 8, seja feita a deliberação do projeto. Lembrando que deliberação é diferente de votação. Deliberar é somente permitir que o projeto seja encaminhado para análise das comissões permanentes aqui da Casa. A gente vai então encerrando essa transmissão ao vivo. Muito obrigada pela sua audiência e a gente se vê na próxima sessão. Até lá!